Estamos nós, com a graça de Deus, com a graça de Jesus, com a graça de Maria, com a proteção dos bons espíritos, para estudarmos o nosso tema, que é a prece. Mas, antes de darmos início ao estudo de nossa prece, vamos fazer a leitura de uma página de um pensamento de Chico Xavier. Não exija dos outros a qualidade que ainda não possuem. A árvore nascente aguarda-te a bondade e a tolerância, para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Excelente e oportuna essa frase, esse pensamento do Chico, porque a intolerância que está presente mormente nos tempos atuais é muito grande. Então a gente está sempre cobrando do outro virtude e nem sempre nós mesmos temos. Mas, dando continuidade à nossa preparação para o nosso estudo da prece, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico, a lição 68, a lição 68, além túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizios e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar, permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto porta adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então vamos fazer a nossa prece de preparação. Senhor, fazei-nos o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé.
Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver erros, que levemos a verdade. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Divino Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Pois bem, a prece. Por diversas ocasiões, nós temos insistido numa questão. Quem conhece completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento e do sentimento? Ninguém. Então, nós todos sabemos que a vida estua das mãos de Deus em possibilidades, em aspectos que ainda não compreendemos. Então, não vamos nos apegar aos pontos de vista e às opiniões, dando-lhes valores absolutos, quando eles têm valores relativos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Instrução dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso, aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Por que nós estamos fazendo essa introdução? Quando foram comemorados os 150 anos da Lei de Darwin, nós estávamos assistindo a Globo News e um geneticista, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, disse o seguinte: tudo bem, Darwin mostrou a cadeia evolutiva, mineral, vegetal, animal, homem. Mas ele não disse como isso acontece. Nós, como espíritas, podemos alongar esse ciclo evolutivo dizendo mineral, vegetal, animal, homem, anjo, arcanjo. Como num colar, nós temos várias contas, mas um fio que faz a interface que une as várias contas desse colar. Nesse colar evolutivo, a conta que une, o fio que une essas contas, o princípio espiritual. Então fica claro que o princípio espiritual veste o mineral, depois evolui e veste o mineral, depois evolui e veste o animal, depois evolui e veste o homem. E o que diferencia o homem do mineral, do vegetal, do animal? A consciência. Por quê? Como disse Descartes, penso, logo existo.
O reconhecimento da nossa existência está no pensamento. Nós sabemos que foi no século XIX que a psicologia se separou da filosofia e se firmou e afirmou como ciência. O significado da palavra psicologia seria logia, estudo, psique, alma. Então, a palavra psicologia significa estudo da alma. Mas o que é a alma? Segundo nós lemos na página de abertura, para as escolas espiritualistas, a alma se diferencia do corpo. Ou seja, nas diferentes escolas espiritualistas, o homem não é o corpo. Ele está no corpo. E, através do corpo, ele passa e vive determinadas situações para que ele possa atestar, confirmar, referendar que aceita em si a origem divina, crescendo, evoluindo e assim alcançando um estágio de consciência sublimada. Mas algumas escolas espiritualistas insistem em dizer que, depois da passagem pela fase terrena, a alma ficará como? Umas no sono eterno, aguardando o julgamento. Julgamento esse que, uma vez determinado, indica o inferno como local de sofrimento eterno, como punição e castigo, ou o céu como prêmio pelas boas ações. Porém, já é tempo de nós avançarmos e aprofundarmos no estudo da alegoria, do simbolismo que a religião tem. É um engano achar que ciência, filosofia e religião são instâncias diferentes e que não se complementam. A ciência moderna reconhece no princípio da complementaridade que os opostos se completam. Mas peraí, o que é isso? Complementaridade. Alguns dos senhores já ouviram falar em antimatéria. Então, todos nós, através da moderna ciência, sabemos que a vida se manifesta em infinitas dimensões. Inclusive, nós reconhecemos, e a ciência aceita hoje, que, além do espaço-tempo, além da velocidade da luz, há corpos que se manifestam e, portanto, evoluem sob a direção divina. A ciência está negando a religião? Não, está ampliando. Uma prova disso, no livro Domínios da Mediunidade, o prefácio que Emmanuel escreveu através do Chico diz: raios, ondas, médios, mentes. Diz assim: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. O que isso quer dizer? Lá no atomismo grego, o átomo era maciço e indivisível. Quem hoje, padre, pastor, filósofo, jornalista, escritor, leigo, quem vai negar hoje que o átomo tem próton, elétron e nêutron, que o átomo tem núcleo e eletrosfera? Ninguém. Por quê? Como diz o ditado, contra os fatos não há argumento. E ao estudar os mecanismos que atestam a expressão material da vida, se descobriu que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera e tem o próton, elétron e nêutron. E que lá na escola, nós todos estudamos um dia
que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Porém, o conhecimento avança. E depois de muitas marchas, idas e vindas, hoje já temos o conceito de que matéria é energia condensada ou coagulada. E isso, no nosso livrinho do Emmanuel, está aqui. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia, e esta desaparece para dar lugar à matéria. Para não dizer que estamos presos à conceituação espírita, Max Planck, um dos pais da teoria quântica, uma certa ocasião disse o seguinte, sem que ninguém lhe perguntasse: há um domínio incriado de energia do qual tudo provém. Há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Esse domínio incriado de energia de onde tudo provém é uma matriz. Que tanto se fala. Inclusive, aquele belíssimo filme, Matrix. Matriz. Então, se essa energia incriada não é criação do homem, é criação de quem? Ela existe. Se ela existe, ela tem uma origem. Se a origem não é humana, a origem é o quê? Divina. Então, cada vez mais, a realidade do conhecimento científico vai alargando, aprofundando, desfazendo enganos e equívocos, verdades que foram tidas como mentiras e mentiras que foram aceitas como verdade. O problema é que o homem se apega tanto à sua opinião, ao seu ponto de vista, que é difícil fazer a mudança. Por isso que necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? Tornar-se um novo homem, uma nova pessoa. Então, se tudo no universo é onda, é vibração, é energia, o que é o pensamento e o que é o sentimento? Onda, vibração, energia. E quem fala em onda e energia, fala em frequência, fala em comprimento da própria onda. Ora, se nós que estamos aqui presentes, neste momento, estamos vendo as ondas de rádio e de televisão? Não. Mas elas estão presentes no ambiente? Estão. Então, o fato de nós não percebermos algo normalmente não quer dizer que esse algo não exista. Ele passa a existir a partir do momento em que eu percebo, isto é, eu entro naquela faixa de onda. Como os nossos 5 sentidos são precários, são limitados, o nosso campo de observação é ampliado pela aparelhagem. Então, se eu quiser perceber a existência da onda de rádio, eu ligo meu rádio e sintonizo com uma emissora. Se eu quiser perceber a onda de televisão, eu ligo minha televisão e sintonizo com uma emissora. Então, pergunto, eu posso ligar o rádio? Posso. Eu posso ligar a televisão? Posso. Posso ligar o micro-ondas? Posso. Posso ligar o computador? Posso.
Posso ligar o celular? Posso. E na paz em que eu ligar, eu vou ter uma sintonia de onda. Mas aí eu pergunto, eu posso desligar o pensamento? Não. Aí, quando eu estou dormindo, os estudos da moderna ciência atestam que nós temos dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Durante a vigília, o esquerdo está ativo, o pensamento lógico. Durante o sono, é o hemisfério direito. Então, durante o sono, o hemisfério direito. Mas, e a realidade espiritual da vida? Onde ela entra? Vamos trabalhar aqui. Se a vida tem aspectos que ainda não compreendemos, é natural que as questões de quem somos nós, do porquê e para quê da vida, ainda estão abertas. Então, essas questões estão abertas. A própria Bíblia narra fenômenos que os homens, por não saberem explicar, chamam de milagres. Ora, não pode ser milagre algo que está acontecendo. Então, na verdade, o milagre expressa uma ampliação do campo de observação e de estudo. Todas as religiões falam numa vida espiritual, mas quem penetrou a sonda nessa vida espiritual e estudou-lhe a constituição, a mediunidade. É através dos fenômenos mediúnicos que existem em todos os tempos da humanidade, porque estão na Bíblia. E como nós lemos aqui, se os mortos não ressuscitam, também o Cristo não ressuscitou. O que isso quer dizer? A palavra ressuscitar é ressurgir, diferente de reencarnar. De uma certa maneira, a reencarnação amplia a ressurreição. Por quê? A ressurreição, o desencarnado se manifesta através de um médico. Por que o desencarnado se manifesta através de um médico? Vamos aqui. O desencarnado atua numa faixa de vibração diferente do encarnado. E quem faz a interface entre essas duas dimensões é o médium. Quantas e quantas vezes, na aula de matemática, você viu lá o eixo horizontal, abscissa, eixo vertical, ordenada, e viu que o ponto que liga X com Y, você chamou muitas vezes de ponto médio, a interface. Então, a interface entre a dimensão física e a dimensão espiritual é atestada pelos fenômenos mediúnicos. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde, hoje, recomenda aos médicos não confundir mediunidade com esquizofrenia. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece que a mediunidade é um estado alterado de consciência, mas não é patológico. Ora, como encarnado e desencarnado, através da mediunidade, vão se conectar? Pensamento. Então, é através do pensamento que nós nos comunicamos. Neste momento, eu estou falando. A minha palavra, a minha fala, materializa o meu pensamento e o meu sentimento. Você que está sintonizado, recebe a minha fala e desperta em si um pensamento e um sentimento. Aproveitando a quarentena, outro dia eu estava aqui sem ter muito o que fazer, resolvi ligar a televisão no Canal Brasil. E ia passar o filme Dona Flor e seus dois maridos. Aí eu disse assim,
Dona Flor, como é que é esse filme? Como é que é a história? Resolvi ver para poder relembrar a história. E, exatamente, o filme cai dentro do tema de hoje, a prece. Por quê? Existe prece sem pensamento? Não. O que é a prece? Manifestação do pensamento, do sentimento. E lá no filme e no livro, não nos esqueçamos que Jorge Amado era um espiritualista porque era adepto do candomblé. E o candomblé tem manifestação mediúnica. E lá no livro e na história, a Dona Flor, casada com o Vadinho, o Vadinho desencarna no carnaval. Depois do pesar, do luto, Dona Flor casa de novo. Mas sempre com um pensamento fixo no Vadinho. Porque Vadinho, homem mulherengo, sensualista, e ela, com saudades das aventuras, começou a pensar. Fixou o pensamento no Vadinho. Como ele, desencarnado, também não tinha se libertado ainda dos hábitos, costumes que mantinha quando encarnado, sintonizou com ela. O pensamento atraiu ele. E aí, ela, dotada de mediunidade, percebia a presença do Vadinho. O marido não percebia. Então, passou a coabitar com o marido encarnado, o marido desencarnado, no mesmo espaço físico. O que é isso? Mediunidade. Manifestação mediúnica. Você diz assim, puxa, eu nunca tinha reparado, eu li o livro e vi o filme e não reparei isso. Eu também não tinha reparado, fui reparar agora. Então fica claro que todo pensamento, todo sentimento é uma prece. Joana de Ângeles, no belíssimo livro Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 2, equipamentos existenciais. Diz ela, o pensamento. Os psicólogos organicistas estabeleceram categóricos que o pensamento é exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. E qualquer manifestação funcional procede, segundo eles, de órgãos que elaboram. Diz Joaninha, compreendendo e respeitando a conceituação, anuímos com o conteúdo, não, porém, com a forma de que se reveste a tese. Certamente, há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora não necessariamente espiritual. O pensamento, o sentimento, a própria vida. Embora se manifestem na matéria, não são necessariamente materiais. Considerando as ondas de vária contribuição, elétrica, magnética, curta, ultracurta, larga, conduzindo mensagens de diferentes teores, incontestáveis, porque, captadas e utilizadas para as comunicações, observamos que ocorrência semelhante se dá com raio-x, que passaram da aplicação mais simples às tomografias e os ultrassons utilizados nas ecografias, bem como as ondas eletromagnéticas, que possibilitaram as complexas técnicas de diagnóstico pelo poder de penetração dos mesmos nas intimidades do organismo, desvelando as intrincadas malhas da organização microscópica da aparelhagem física, estabelecendo os parâmetros da saúde e da doença que podem ser computados e os seus paradigmas fixados a benefício geral. Então, penso, logo existe. Então, o cérebro não é a sede do pensamento, assim como o coração não é a sede do sentimento. Eles vêm do espírito e cumprem a função de comunicar o pensamento e o sentimento, respectivamente. Porém, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 9, Evolução e Cérebro,
aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase, na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro, a repercutir-se na glândula pineal. Ou seja, as interfaces entre as características do pensamento e sentimento. Chakra coronário no alto da cabeça. E cada chakra está ligado a uma glândula endócrina. Como são 7 glândulas endócrinas, existem os 7 chakras principais. E cada chakra está ligado a um plexo nervoso. Veja como o organismo é expressão do espírito. E mais, lá na faculdade de enfermagem, na faculdade de medicina, na faculdade de educação física, tudo que se estuda acerca da anatomia e da fisiologia do corpo humano está correto? Está, mas não está completo. Porque a anatomia e a fisiologia do corpo humano não são a causa. Tem uma matriz, que é o perispírito, ou modelo organizador biológico. E para aprofundar mais um pouquinho, o corpo físico tem como interface o duplo etérico. Só que o duplo etérico e o corpo físico são veículos de manifestação da consciência. Não detém a consciência. E depois do duplo etérico, tem, aí sim, surge agora algumas questões. Uns chamam de corpo astral, a sede da emoção e do sentimento, o corpo astral. Outros chamam de perispírito. Na verdade, seguindo as escolas esotéricas, nós temos o físico, o etérico, o astral, o mental, o causal, o búdico, o ático. Para simplificar essa terminologia que só confunde, tudo que não é físico é perispírito, como falou Kardec. Então, nenhum de nós vive sem prece. Não aquela formalidade tão somente de fechar os olhos. Quem pensa, e todos nós pensamos, está realizando uma prece. Porque o pensamento é onda a se espalhar e revelar as nossas conquistas íntimas, a revelar de fato quem somos. Então, todo pensamento é uma prece. Todo sentimento é uma prece. Vimos aqui, lá na Dona Flor e seus 2 maridos, a esposa, Dona Flor, também interpretada pela Sônia Braga. Ela estava fazendo prece no sentido formal? Não. Mas ao fixar o pensamento no marido e sentir saudade da comunhão carnal com o marido, ela o atraiu. Ou seja, dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. De acordo com a natureza do pensamento e do sentimento, estão reveladas as nossas ações. Puxa, seu Alcide, eu não sabia que tudo é prece. Porque tudo é pensamento, tudo é sentimento, tudo é prece. E se nós pararmos para pensar agora, todas as formas de vida habitam, vivem num ambiente químico, físico, biológico que lhe é propício à existência. Coronavírus. Como vocês já repararam que nos últimos anos, quantas formas de infecção viral estamos sofrendo? O que significa isso? A qualidade do pensamento, a qualidade de nossas preces. E por que há pessoas que são autoimunes ao vírus e outras não são? Então, meus amigos, não há punição nem castigo. Como eu tenho ouvido dizer que a pandemia que estamos enfrentando, algumas pessoas dizendo para mim, é punição. Não é punição, é consequência natural das preces, isto é, dos pensamentos,
sentimentos que todos nós, encarnados e desencarnados, vinculados a este planeta, fazemos. Quem pensa, roda. Quem pensa, pede. E quem roda e quem pensa, atrai de acordo com a natureza. Nós vimos, inclusive, que a nação hegemônica tentou bloquear o envio de máscaras e outros materiais para os outros países. O que é isso? Egoísmo. Penso, logo existo. Penso, logo oro. Sinto, oro. Então, pensamento e sentimento são os fundamentos da prece. Elevemos os pensamentos e os sentimentos, modificando as nossas atitudes, para que as nossas preces sejam verdadeiramente efetivas, possibilitando aos bons espíritos o canal que eles precisam encontrar para nos ajudar e nos auxiliar no momento que estamos atravessando. Nada de xingamento, nada de ódio, nada de rancor. A prece, pensamento, sentimento, oração. Paz no coração, boa vontade e vamos confiar, sobretudo, que educando, disciplinando pensamento e sentimento, vamos promover a despoluição do planeta, porque a poluição mental é a base da poluição química toxicológica do ambiente. Porque se o homem pensasse e sentisse de maneira diferente, ele não poluiria a natureza. Então, vamos educar o pensamento e o sentimento em verdadeira prece de amor e agradecimento a Deus. Um beijo no coração de todos, muito obrigado e até a próxima. Então, para encerrar os nossos estudos, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Reparem que livrar-nos de todo o mal não é do mal que o outro possa nos fazer, não. É do mal que está dentro de nós, que a gente faz a nós mesmos, agredindo o outro. Isso é a verdadeira prece. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.